E aí, pessoal, tudo bem? Bom, tal qual a gente fez no vídeo da Salar de Uyuni, lá na Bolívia, com algumas dicas, com algumas informações sobre como se organizar para esse passeio, da mesma forma a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai falar de Cusco, de Machu Picchu, daquela região do Peru, que é sempre desejo de viagem de muita gente e que às vezes falta alguma informação ou algum vídeo pode trazer uma informação nova. Eu sei que existem vários conteúdos de YouTube falando sobre as atrações, falando sobre os lugares, mas a minha ideia é concentrar todas as informações necessárias para você preparar a sua viagem para Machu Picchu, para Cusco ou o próprio país, justamente para você ter tudo condensado e tudo preparado aqui. Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? Eu acredito que dentre tantas informações, algumas coisas são universais e a gente tem que se preparar para elas. Primeiro, a questão dos voos, falar um pouquinho sobre a altitude também. Cusco fica numa região um pouco mais alta, então existem alguns problemas relacionados a isso. Os principais pontos da cidade, para entender um pouquinho a dinâmica da cidade, as questões de hospedagem, que são muitas e são bem distintas uma da outra, falar um pouquinho também sobre os principais passeios que existem por lá, ou pelo menos os passeios obrigatórios, eu diria assim. Então vamos destrinchar cada um desses pedaços. A primeira questão são os voos, né? Partindo aqui do Brasil, a gente tem duas opções basicamente para fazer. Ou você vai direto do seu destino para Cusco, ou você vai para Lima. E por que essa distinção? Né? Voo direto para Cusco não tem, sempre vai fazer uma conexão na cidade de Lima. Algumas pessoas optam por fazer esse momento, essa conexão, e ficar alguns dias lá por Lima. Aí vai muito uma questão do seu tempo, da sua disponibilidade, se você tem alguns dias a mais. Lima é uma capital que vale a pena ser conhecida, ela é bem interessante, tem uma região histórica muito bacana. O bairro de Miraflores é, sem sombra de dúvidas, o mais conhecido deles, o melhor ponto para fazer hospedagem, para fazer os passeios a partir de lá. Tem o bairro Barranco também, que é bem turístico, já é um pouco mais noturno, tem uma vida noturna um pouco mais legal. Então, Miraflores e Barranco seriam as duas opções naturais aí para qualquer turista. E o centro histórico também da cidade, que vale muito a pena conhecer. Quantos dias passar em Lima vai depender muito da sua disponibilidade, da sua possibilidade. Eu diria que em 3 dias você consegue minimamente conhecer os principais pontos da cidade, mas é óbvio que se você tiver alguns dias a mais, é bem interessante, tem opções de passeios radicais, tem parques, tem museus, tem sítios históricos também, muito próximos dali. Então, é uma questão de tempo, né? Vai da sua possibilidade ou não. Para efeito de comparação, esse aqui é um voo saindo de São Paulo com destino a Lima. Você percebe que existem várias companhias, Latam, Boa, Copa e até uma Aerolíneas Argentina, que apresenta alternativas a esses voos e seus valores, todos eles considerando 2 semanas no mês de junho de 2025 e só com bagagem de mão. Se você planeja fazer uma parada estratégica em Lima, existem pelo menos 4 companhias que te dão essa possibilidade. A Sky, que é chilena, a Latam, que opera aqui no Brasil, a Copa, que é... Se você planeja fazer essa parada em Lima, existem pelo menos 4 companhias que você vai encontrar opções de voo saindo aqui do Brasil. A Sky, que é chilena, a Latam, que é brasileira, ou pelo menos tem uma parte das suas operações aqui no Brasil, a Copa, que é do Panamá, e a Boa, que é da Bolívia.
Todas elas vão fazer algum tipo de escala. Então, a Sky vai parar no Chile, a Latam eventualmente vai parar no Chile ou pode ter um voo direto para Lima, a Copa, que vai parar na cidade do Panamá, e a Boa, que para em Santa Cruz de la Sierra. Eu vou colocar aqui ao lado aqui um comparativo de preços para você ver mais ou menos a diferença entre elas. Eu vou considerar o mês de junho de 2025 como uma opção de voo só para efeitos comparativos, e aí você tem como ver o quanto cada uma delas cobra por um mesmo período. Vamos considerar aí 2 semanas para toda a viagem, né? A diferença é que se você vai para Lima, muito provavelmente você vai fazer o seu voo de entrada e saída do país a partir de Lima, e depois você vai fazer um voo interno lá de Lima até Cusco, né? E aí tem mais esse custo adicional também. Essa aqui é uma simulação direto de São Paulo para Cusco. Para quem tem menos tempo disponível para viagem ou quer conhecer exclusivamente aquela região, também simulando para o mês de junho de 2025, com bagagem de mão apenas, e você percebe que apenas a Latam é a companhia que estava oferecendo o voo quando este vídeo foi feito em setembro de 2024. Se você está planejando ir direto para Cusco, seu tempo é um pouco menor, ou você está mais interessado em conhecer justamente aquela região e deixar a capital para um outro momento, ou já conhece, ou qualquer coisa, basicamente existem 2 companhias que você consegue um voo aqui do Brasil para lá. A Sky, que faz uma parada no Chile, lá em Santiago, e a Latam, que faz uma parada na cidade de Lima, mas é uma parada curta. Ambas fazem paradas curtas e daí já vai direto para Cusco. Se você está em Lima, então você vai fazer um voo curto ali de Lima para Cusco e vice-versa, que também tem 3 companhias aí que te oferecem essa possibilidade. A Sky, que a gente já falou, que opera local lá no Peru, a Latam, e a JetSmart, que também é uma companhia que tem alguns voos por aqui e ela também faz esse voo. Qual é melhor, qual é pior? Aí é uma questão de tempo, de disponibilidade, de item de conforto. Eu usei a Latam. Quando nós fomos lá para a região de Cusco, nós usamos esse voo curto da Latam. Na ida ele atrasou, e atrasou consideráveis 2 horas, pelo menos. Na volta foi tudo tranquilo. Ao passo que a Sky e a JetSmart, que a gente ouve falar de atrasos, eventualmente, estavam todos saindo normalmente. Pode ter sido um problema pontual lá naquele dia, mas, sinceramente, eu não vejo diferenças, grandes diferenças entre elas. A única coisa que difere delas é a questão da bagagem, né? Todas elas você leva uma mochila no voo, e se você quiser um segundo volume, então vamos supor uma mala de mão e mais uma mochila, esse segundo volume é cobrado. Todas elas operam apenas com uma mochila. E aí é melhor você fazer simulações, né? Caso você esteja com uma bagagem de mão e mais uma mochila, fazer uma simulação nos 3 sites para ver quanto que cada passagem lhe custaria. Também não custa nada, então vamos deixar um exemplo aqui, considerando que você vai ficar 1 semana em Cusco, ok? Essa sequência são de voos internos de Lima até Cusco e são apresentados 3 opções: Latam, JetSmart e Sky. E fazendo um comparativo, vendo o detalhe de cada um deles, você percebe a diferença de preço. Todos eles eu considerei como um voo interno com bagagem de mão e mais uma bagagem de cabine. A questão da altitude é algo que a gente tem que comentar e comentar bastante sobre ela, né? Provavelmente você vai sair do Brasil e vai direto para Cusco, ou vai estar em Lima e vai viajar até Cusco, vai sair de uma altitude baixa, tanto Lima quanto nós aqui, e vai chegar numa altitude lá de mais de 3.000 metros. Quando nós fomos para La Paz,
nós sentimos menos do que sentimos em Lima, embora La Paz seja mais alta do que Cusco. Não sei se foi por causa do tempo, nós fomos para La Paz em janeiro e em Cusco nós fomos no mês de julho. Não sei se foi por causa da amplitude térmica de Cusco, faz noites e manhãs extremamente frias e tardes muito quentes em Cusco. Não sei se foi por isso, mas eu sei que a gente sentiu muito mais os efeitos. Ainda assim, sem grandes problemas, porque a gente foi se preparando no decorrer da viagem. Primeira coisa, primeiro dia, chegou em Cusco, não faça nada. Faça uma refeição leve, ande o mínimo possível, descanse mesmo, relaxe, não tenha pressa de querer conhecer tudo. Tome muita água, o máximo de água possível, se hidrate bastante. A água ajuda bastante nesse processo de aclimatação. Evite comidas muito pesadas, obviamente. Evite bebida alcoólica. Então, uma cerveja que a gente toma aqui, um vinho que a gente toma aqui, lá ele sobe muito mais, lá ele é muito mais potencializado. Então, cuidado com bebida alcoólica, evite ao máximo. Os próprios hotéis, nas suas recepções, vão oferecer chá de coca, folha de coca para mascar, então masque 2, 3 folhas, coloca no cantinho da boca, fique mascando aquela folha, e depois descarta ela. O chá, tome bastante chá de coca, tem um outro chá chamado chá de munha, que ajuda bastante também, né, nesse processo de aclimatação. Você vai encontrar algumas balas pelo comércio, balas de coca, goma de coca. Então, são coisas que ajudam bastante, especialmente nesse primeiro dia, no segundo dia, que talvez você já vá fazer um passeio e tente fazer um passeio leve, embora passeio leve por lá não exista, né? Todos os passeios implicam em você subir e descer bastante, as ruínas, então você vai caminhar bastante, então é bom que teu corpo já esteja minimamente preparado. Por isso que esse primeiro dia, quanto mais você puder descansar, melhor para o seu corpo, melhor para os dias seguintes, né? Esse é o primeiro ponto. Existe uma alternativa, existe uma possibilidade com medicamentos, mas eu evito de falar de medicamentos aqui, porque eu não sou médico, e isso tem que ser feito junto com o seu médico, com o médico da sua confiança. Existem pílulas para isso, né? Existe um remédio que é usado para alpinismo, por exemplo, brasileiro mesmo, que você compra aqui, mas é importante que você combine isso com o médico da sua confiança, justamente para ver se você pode, se tem alguma restrição a alguns daqueles produtos lá, da composição desse remédio. Lá no Peru, você vai encontrar também a tal da Sorochepils, que são remédios vendidos livremente em farmácia, mas, de novo, eu nunca fiz uso, eu fico um pouco receoso. Quando usei algum medicamento, foi porque o médico me autorizou, foi porque um médico me recomendou, inclusive a posologia dele, de como utilizá-lo. Então, existem, né? Mas eu prefiro que você procure um especialista, explique que você vai viajar para lá, se tem alguma restrição ou não, e aí você consegue viajar tranquilo, e mesmo se for fazer uso de algum remédio, alguma coisa, fazer isso em conformidade, em consonância com o seu médico. Outro ponto que você deve pensar é a questão da hospedagem, né? Onde ficar hospedado. A Plaza de Armas, que eles falam, né? A Praça Central, é o principal ponto, tudo acontece ali em volta. Então, quanto mais próximo dessa praça, dessa plaza onde fica as catedrais, né, onde está a vida da cidade acontece ali em volta. Então, quanto mais próximo você ficar dela, melhor. Os passeios saem de lá, a possibilidade dos transfers te levarem, te buscarem, te localizarem lá é muito maior. Só que também, obviamente, quanto mais próximo, um pouquinho mais caro vai ficando as suas hospedagens. Cusco tem hospedagem para todos os bolsos, literalmente todos os bolsos. De um albergue com
com quarto compartilhado, em 4, 6, 8 camas, até um hotel 5 estrelas, você vai encontrar para qualquer um dos gostos, para qualquer uma das possibilidades. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 3 opções que eu acho interessantes, uma módica, uma categoria turista e uma categoria superior, para você olhar os preços e ter uma ideia de quanto isso custa, como que funciona, como não funciona. Então, para que você tenha uma ideia de hospedagens, né? Tem hospedagem com café da manhã, tem hospedagem sem café da manhã, eu aconselho que você opte por hospedagens com café da manhã. De uma forma geral, né, os custos com alimentação lá não são altos. Então, uma hospedagem com café da manhã não vai representar um salto tão grande no valor quanto outras regiões do mundo. Então, aproveita, já toma um café tranquilo, depois vai para os passeios, ou alguns hotéis, inclusive, quando o seu passeio sai muito cedo, eles próprios já deixam um kit preparado, já deixam uma bolsinha lá com alguns comes lá e bebes para você, justamente para você não sair em jejum, né, e de repente passar mal. Então, hospedagem tem para todo tipo, e boas hospedagens. Mesmo uma hospedagem módica, uma hospedagem simples, você encontra boas opções de hospedagem. E a turística, eu acho que é a minha favorita, porque você fica num meio termo ali, com itens de conforto, e como a gente não vai ficar tanto tempo dentro do hotel, é importante chegar no hotel, ter uma cama confortável, uma ducha bacana, uma localização privilegiada que te permita ir almoçar, jantar ou passear, qualquer coisa desse tipo. Então, dá uma olhadinha aqui no link, na descrição, você vai ver aí 3 opções para você se basear, ou eventualmente até optar por uma delas. Para quem gosta de caminhar pela cidade, conhecer um pouquinho, andar um pouco a pé, 3 pontos são os mais comuns ou os mais populares ali nessa região. A Plaza de Armas, que já falei um pouquinho ali com relação às hospedagens, é ali que vão estar as catedrais, a catedral e a igreja, algumas casas de câmbio, vários restaurantes, a própria praça, ela tem uma vida própria, ela é usada não só por turistas, mas os próprios moradores também usam. Então não estranhe se num final de semana, num domingo, ou eventualmente num sábado, você vê algum desfile, você vê alguma comemoração, alguma festa. É muito legal porque isso acontece com bastante frequência. Se for o período do final de julho ainda, você tem as festas pátrias, o equivalente nosso ao 7 de setembro, e eles são muito nacionalistas, muito orgulhosos do seu país, da sua independência, então eles celebram mesmo, e é bacana de ver. Então você vai encontrar uma vida ali. E até redes de fast food, caso alguém não queira arriscar-se pelas comidas peruanas, você vai encontrar McDonald's, vai encontrar KFC, então tem uma opção ampla, uma opção bem ampla para quem quiser curtir um pouquinho ali a cidade. Só uma parte, a questão da culinária, né? Para quem gosta de experimentar, né, pratos típicos, para quem gosta de conhecer a gastronomia de um local, o Peru é um bom lugar para você fazer isso, né? A gastronomia deles é muito boa, as comidas são muito bem temperadas, são saborosas, praticamente não comi nada que não fosse legal, que eu não gostasse. Foram boas experiências. Se alguém gosta de uma experiência um pouquinho mais exótica, tem o cuy, que é algo equivalente ao nosso porquinho da Índia, que eles também gostam de comê-lo. Eu particularmente não gostei tanto, mas eu acho que para quem gosta de comida boa e preço legal, é uma boa opção. Você não vai gastar
um absurdo de comida. Muito provavelmente você vai gastar menos do que você gastaria num restaurante aqui no Brasil. Eu diria que é quase um preço de área de alimentação de shopping, então são muito equivalentes ali. Dá para você comer bem e não gastar tanto. Mesma coisa hospedagem, você fica bem hospedado e não gasta muito. Por isso que é um destino até econômico, sobre algum ponto de vista. Outro ponto que é super tradicional, né, que bom para andar, tudo, é a Avenida El Sol, que ela começa ali muito próximo da praça e a maior parte das casas de câmbio você vai encontrar lá, você vai encontrar muitas lojas de artesanato, alguns pontos turísticos, quando você vai, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas você vai ter um boleto turístico para quem vai fazer vários passeios. Alguns desses passeios ficam na cidade de Cusco, então até na Avenida do Sol você tem duas ou três opções lá para você usar o seu boleto turístico nos dias ou nos momentos que você não estiver fazendo um passeio fora da cidade ou um passeio tão grande. É a principal avenida, se precisar sacar dinheiro, tem caixas eletrônicos, tem algumas agências bancárias por lá, então é bem legal. E o terceiro lugar que é sempre recomendado é o Mercado de São Pedro, especialmente se você vai comprar alguns artesanatos, quer comprar algum souvenir, quer trazer algumas lembrancinhas, comprar alguma roupa daquelas malhas feitas de alpaca, de lhama, etc. O Mercado de São Pedro é uma boa opção, certamente é a opção mais barata, dá para você negociar um pouquinho também na compra, mas é a principal opção de artesania, de uma forma geral, para você comprar e poder curtir. O mercado ele vai se dividindo em folhas, em partes. Então, começa com uma parte de artesanato, depois vem uma parte de alimentação, uma parte de sucos, uma parte de temperos, cafés, etc. Se você gosta de café, compre o café peruano. Você vai encontrar algumas embalagens de 250 gramas, de 500 gramas, de alguns cafés premium, e são muito bons mesmo, realmente são muito saborosos, muito gostosos. Não deixe de experimentar o suco, além de ser uma experiência divertidíssima, porque quando você entra nesse corredor das lojinhas ali que vendem suco, das tendinhas que vendem suco, todos os vendedores ficam te chamando, escolha um, qualquer um, e curta, porque são sucos muito legais, tem algumas frutas típicas deles também, então fazem umas combinações de sabor muito ricas, muito barato, e a hora que você estiver terminando seu copo, que é enorme, ainda vai ter uma japa. A japa que eles falam é o chorinho nosso, e o chorinho já dá quase mais um copo, então é bem gostoso. Os temperos são muito bons, pimenta, para quem gosta, é muito bom. Então, esse mercado de São Pedro, ele acaba concentrando várias dessas possibilidades. Eu acho bem interessante você concentrar compras, essas compras que a gente gosta de fazer para trazer, seja por lembrança, seja por recordação, fazer por lá, porque os preços são bem melhores do que outras lojas de artesanato, outros pontos da cidade, diferenças significativas, então concentre lá. Né? Então, esses 3 pontos, e são bem próximos, bem conectados um do outro, a Plaza de Armas, a Avenida El Sol e o Mercado São Pedro, ele vai te dar uma gama de possibilidades ali nos dias em que você está livre, que são bem interessantes e são absolutamente imperdíveis. E falando dos passeios propriamente, né, qual passeio fazer, quais passeios eu devo fazer ou não, eu diria que existem 3 que são os clássicos e os obrigatórios. Um city tour, esse feito logo no começo, segundo ou terceiro dia no máximo. O Vale Sagrado, alguns chamam de Super Vale Sagrado, então cada agência tem um nome diferente. E o terceiro, Machu Picchu, obviamente. Com relação às agências, como que elas funcionam
né, para você fazer suas reservas, etc. e tal. Todas as agências, de uma forma geral, elas operam aqui com o Brasil. Você consegue entrar em contato com elas, você consegue fazer a reserva dos passeios, você consegue ver o leque de opções que eles têm. Não tem grandes diferenças. Talvez um grupo um pouco mais privativo, existe a opção de um tour totalmente privado, mas os passeios em grupo, que é a grande parte delas, é mais ou menos igual entre todas. Quando você compra com uma agência, essa agência, vamos supor, você e mais 5 pessoas naquele mesmo dia resolveram fazer o mesmo passeio. Não é suficiente para encher uma van. Outras agências também têm lá 2, 3, 4, 5 turistas e eles vão consolidando esses turistas numa mesma van. Então, não necessariamente a van que você vai é da agência que você contratou. É um operador local que vai fazer, e todos os passeios que nós fizemos foram com horários respeitados, foram bem assessorados, foram bem assistidos, nós não tivemos problema de natureza nenhum. Teve um dos passeios que ele alterou o horário, e foi uma opção da agência e dos operadores, foi tudo comunicado previamente para a gente, então não teve problema, não tem problema quanto a isso, é uma prática comum, né, isso é super normal entre eles. Nós usamos uma agência chamada Fabulous Tours Peru, que foi a pessoa que nos assessorou desde aqui do Brasil e que esteve conosco lá no primeiro dia, justamente para combinar horários, para fazer o acerto do pagamento, porque a única parte que nós pagamos antecipado, e isso a maioria das agências vai cobrar, é uma reserva para Machu Picchu. É o destino principal, é o mais concorrido, é o que todo mundo quer conhecer, e existe uma limitação de número de pessoas para visitar esse sítio arqueológico por dia. Então, os ingressos costumam ser um pouco mais disputados, um pouco mais concorridos, especialmente em períodos de férias. Julho, principalmente, é mais concorrido ainda. Então, é ideal que, com alguns meses de antecedência, pelo menos uns 3 meses de antecedência, você possa já garantir o seu ingresso. Isso vai ser feito a partir de um depósito, de uma transferência inicial que você vai fazer para essa agência, geralmente aí na casa dos $100, mais ou menos, por pessoa, para fazer a reserva do ingresso, do trem, do transporte, toda a logística lá. E o restante do valor já é pago na sua chegada lá em Cusco, a partir do momento que os passeios vão acontecer. Essa é a tônica da maioria das agências. Então, é sempre bom procurar referências das agências, olhar TripAdvisor, olhar comentários no Google, olhar a experiência de outros usuários, para que você tenha mais segurança. A gente está aqui, eles estão lá, e você vai ter que fazer uma reserva, uma transferência de dinheiro. Então, é bom que você se sinta minimamente confortável com tudo isso para fazer, né, efetivamente isso e curtir a sua viagem e os seus passeios. O primeiro desses passeios que eu considero obrigatório é o tal do City Tour. E diferente de City Tours de outras regiões, de outros locais, que você fica 1 ou 2 horas para conhecer minimamente a cidade, o local que você está, o City Tour por Cusco é um City Tour grande, eu considero ele talvez um dos maiores que eu tenha feito, pelo menos metade de um dia. E é bem completo, é bem bacana. Você vai para alguns sítios arqueológicos, você vai ali pela região central. Geralmente ele começa na Plaza de Armas, e aí tem uma breve explicação dela. Depois você vai para a Catedral de Cusco, tem um valor adicional que você tem que pagar, se eu não me engano, são 40 soles para você visitar essa catedral. Não pode fotografar, não pode filmar lá dentro, mas é uma catedral bem bonita, do período da espanhol pela cidade, justamente, né, para ter um pouco dessa vista
do invasor, do colonizador, como preferirem, com a fé dele em contraste com a fé inca, né, da população inca com suas práticas. Então, começa geralmente por aí esse passeio. Logo em seguida, você vai para um templo chamado Coricancha, ou Templo do Sol, e é interessante porque a parte de baixo dele, ela é inca, e algumas paredes que depois foram... Esse templo foi implodido, derrubado pelos espanhóis e tentaram construir a sua igreja ali. Então tem uma combinação ali, um mix como se fala, da tecnologia de construção inca com a espanhola, e é notória a diferença. E dentro dele você vai passeando e vai vendo bastante de como funciona. Quanto mais você passear, quanto mais você caminhar, mais encantado você vai ficar com a civilização inca, com todo o seu desenvolvimento, com toda a sua capacidade de construção astronômica, agrária, de defesa, político-administrativa. Era uma população, era uma civilização realmente muito evoluída ao seu tempo, e conhecer isso aí, eu acho que é a parte bacana, a mais interessante de toda a viagem. Saindo da praça, saindo do templo, aí começam alguns passeios um pouquinho mais distantes, geralmente eles são feitos por van, e aí vai para algumas áreas um pouco mais distantes da cidade, não muito, 4 quilômetros, 5, 10 quilômetros no máximo, o último deles, e aí você vai ver alguns desses sítios arqueológicos. A primeira delas é a Fortaleza Sacsayhuamán, que era uma fortaleza que tinha fins militares, ela tinha um propósito de defesa, ou pelo menos acredita-se que ela tinha esse propósito de defesa da cidade de Cusco. Então ela está às margens da cidade, numa parte um pouco mais alta, e é interessantíssimo de você ver. Sempre preste muita atenção na arquitetura e na disposição. Tudo é muito grande, tudo é muito amplo, tudo é muito bonito. Saindo dessa fortaleza, começam os sítios arqueológicos, que tem 3, pelo menos, que esse City Tour passa, que é o Kenko, o Pucapucara e o Tambo Machai. Os 3, cada um deles, você vai perceber pela viagem, que eles se destinavam a fins específicos. Se fosse a defesa, fosse a organização das armas, como se fosse um paiol, né, uma defesa, concentração das armas, fosse uma parada de descanso para outros povos, fosse uma questão de armazém. Então, cada um deles atendia a um objetivo específico. É lógico que eles não estão todos em pé do jeitinho que eles existiam lá em 1500, porque muitas dessas pedras foram removidas para construir as catedrais na cidade. Mas é super possível de você entender a organização deles, né, a parte arquitetônica deles, e são 3 áreas, uma muito próxima da outra, você vai saindo de uma e vai chegando para outra. Quando você adentrar numa dessas primeiras visitas aí do City Tour, você vai precisar comprar um boleto turístico. O boleto turístico nada mais é do que um bilhete que te dá direito a diversas atrações. Você vai usar esse boleto mais de um dia. Além dessas atrações que você está visitando hoje, você ainda vai usá-lo no segundo passeio. Você tem a possibilidade de usá-lo ali pela cidade de Cusco, que tem alguns lugares que são possíveis de serem utilizados por lá. Então, guarde com cuidado, ele é nominal e datado. Você tem um período para utilizá-lo e é nominal, né? Então, sempre tem um documento em mãos contigo para provar que aquele bilhete especificamente é teu. Alguns não pedem documento na entrada, mas muitos pedem. E aí, eu acho que é uma bela sacada, porque você vai pagar, se eu não me engano, 120 ou 140 soles
por esse boleto, e é um boleto que vai te dar uma infinidade de opções. Se você for estudante universitário, você tem a possibilidade de comprar pela metade do preço esse boleto. Mas é necessário que você leve um documento e a sua identificação estudantil, sua carteirinha, né, estudantil, para provar que você é estudante e você tem um desconto lá, se eu não me engano, é 50%. Os residentes peruanos, as pessoas originárias do Peru, eles pagam menos do que o turista. Isso é super comum por lá, que muitas atrações que são cobradas, para turistas é cobrado um valor maior e para locais é cobrado um valor menor. A mesma coisa que acontece aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, né, que também o turista paga mais caro do que a gente quando a gente for visitar as cataratas. Então, faça uso desse boleto. Quanto mais você usá-lo, né, quanto mais você conseguir utilizar todas as opções, todos os passeios que tem lá, melhor, mais bem investido foi aquele valor. E é muito legal. A próxima das opções, o próximo dos passeios, que eu aconselho que você faça ele lá no quarto dia, mais ou menos, né? Se for possível descansar entre o City Tour e esse passeio, melhor. Se não, ok, é um dia corrido, mas eu não faria 2 dias seguidos, né? Poder descansar um pouco, para poder curtir um pouco a cidade, que é o Super Vale Sagrado. Algumas agências vendem como Vale Sagrado, porque ela acaba tirando uma atração ou outra. O Super Vale Sagrado, você vai sair bem cedo do hotel e vai para uma outra região, mais ou menos a mesma região que é caminho para Machu Picchu, por exemplo, né? Mas você vai de van ou de ônibus, dependendo da consolidação das agências que for feita, mas você vai visitar alguns lugares históricos dessa região aí. Né? O primeiro deles, ou um deles, é o Tincheiro, que é um mercado de tecelagem, é um mercado onde essas lãs, esses fios que são usados no artesanato, que são usados na confecção das roupas, bem típicas deles, né, são tingidas. Então, é um mercado de tecelagem onde esses fios são tratados, são produzidos, e você vai ver como que se extrai, como que se tinge, como que se fia. Existe toda uma mecânica para isso, né? E é totalmente artesanal e é bem legal. O segundo desses passeios chama Salina de Maras. Essa Maras é uma salineira, ou seja, onde se produz sal, que existe desde os períodos incas e alguns falam até antes, né, das civilizações pré-incaicas, e continua funcionando até hoje. Né? A extração de sal nestas regiões ainda existe, ainda funciona. É super interessante de você ver a dinâmica, como que os poços são feitos, como que se irriga e como que se desidrata, como que se extrai o sal. Esse sal, ele é diferente do sal iodado, é diferente do sal marinho, que é extraído do mar. Então, ele tem um sabor, uma consistência um pouco diferente. Existem opções de venda deles ali próximo, você vai visitar muitos desses lugares, e muitos desses lugares tem uma loja, tem uma venda, tem uma parte comercial também explicando como é. E é bem bacana também, bem interessante de ver esse processo. O terceiro desses passeios é o que eles chamam de Morai, que é, para mim, um dos mais interessantes, um dos mais legais que existem por lá, porque são círculos na Terra, então você vai ver como se fossem escadas, todas circulares, como se fosse um funil, e graduadas, que eram os locais onde eles faziam as experiências agrícolas deles, para ver se em cada uma desses degraus que existem, o microclima era diferente. Então, qual produto, qual alimento iria melhor em cada uma dessas diferentes formações, diferentes alturas. Então, eles estudavam
qual milho ia melhor, qual trigo ia melhor, e justamente com um propósito de pesquisa agrícola. E é muito bonito os desenhos, é muito bacana ver como que foi percebido e como foram descobertos pelos pesquisadores, né, que vieram depois. Quarta dessas paradas chama Ollantaytambo. Ollantaytambo, para quem vai para Machu Picchu, obrigatoriamente vai passar por essa cidade. É daqui que sai o trem que leva até Machu Picchu Pueblo. Né? Então é um ponto que obrigatoriamente a gente vai passar. A cidade é muito interessante, ela é bonita, ela tem uma vida grande, é um dos principais pontos de concentração turística, né? Porque, obviamente, quase todo mundo que está lá em algum momento vai para Machu Picchu, que é a grande cereja do bolo de tudo isso. E aqui, nesse passeio dentro do Vale Sagrado, é para conhecer a cidade, para ver onde que para um ônibus, onde que vai o trem, onde que você pode almoçar, jantar, a própria história da cidade, né, a própria ideia de paragem, como se fosse uma barreira mesmo natural para proteger, né, Machu Picchu e tudo isso. Então é bem pictórica, dá para você fazer fotos muito legais ali também, tem cores e uma vida toda especial. E por fim você vai para Pisac, ou Pisac. Pisac é uma região um pouco mais alta que se divide em duas partes, a parte de ruínas e a parte do mercado, a parte do povo, né, que também era uma das fortalezas, bem alta, você vai subir muitos degraus se você quiser ir na parte de cima dessas ruínas, desse vale, e a parte do mercado também, que é bem interessante, a cidade em si, onde fica também. Então, tudo isso é num dia. É um passeio longo, é um passeio que você sai muito cedo, faz paradas, almoça, ou geralmente o almoço está incluso nesse passeio. Então, em algum local, em alguma dessas paradas, você vai ter um almoço também, e cada um desses locais, eles são equidistantes um do outro, você vai aí ter pelo menos 30, 40, 60 minutos em cada um deles, e seu passeio não vai acabar antes das 18h30. Por isso que eu falei, se for possível você fazer alguma interrupção, né, ter um dia de descanso entre eles, seria muito melhor. Você chega o primeiro dia e tem que brigar com a altitude. O segundo dia você vai para um city tour, que é um city tour longo, que você vai andar bastante, vai subir e descer bastante, e é super interessante. Esse que você passa das 6 da manhã até as 19 horas, 18 horas pelo menos, passeando. Então, são 3 dias, assim, se forem um atrás do outro, vai ficar cansativo. Se der para fazer um break ali, ter um dia entre o City Tour e o Vale Sagrado, melhor, porque aí você anda pela cidade, come, descansa, faz suas compras, um passeio leve, para aí sim encarar o passeio do Vale Sagrado. E por fim a gente chega ao passeio de Machu Picchu, que certamente é o que a maioria, 99% das pessoas querem conhecer por lá. Existem pelo menos duas possibilidades, tirando das caminhadas, das trilhas e tal, você tem pelo menos duas possibilidades de alcançar Machu Picchu. Existe uma que chama bimodal, que você sai de manhãzinha, de manhã que eu falo 3 horas da manhã, da estação, lá em Cusco, dentro de um ônibus. Esse ônibus vai até Ollantaytambo, que é a cidade que você conheceu lá no Vale Sagrado, e lá em Ollantaytambo você vai pegar o trem que leva até a Machu Picchu Pueblo, ou Águas Calientes, como eles chamam também a cidade, que é a base para se chegar a Machu Picchu. Esse bimodal,
é para quem tem pouco tempo, para quem tem poucos dias e quer fazer um bate-volta até Machu Picchu. Isso significa você sair 3 horas da manhã, mais ou menos, e chegar às 11 horas da noite de volta em Cusco. É bem cansativo, mas assim, é uma opção possível, né? É uma opção interessante. Se você está querendo ser mais objetivo, administrar seus dias, tem pouco tempo, vai e faz, depois você descansa, porque dá para fazer. Tanto, especialmente no ônibus, você vai descansar um pouquinho, dá até para dormir, mas é um passeio puxado. Existe uma segunda forma que eu considero mais adequada, inclusive se eu soubesse disso antes, eu teria considerado ela. Eu fiz essa bimodal. Então foi uma pauleira, um dia inteiro, um dia, tarde, noite lá. Para isso, ok, no outro dia a gente dormiu e estava tudo bem, mas se você puder ir até o Lantaitambo e ficar por lá um dia, melhor. Ou, se você puder ir até Águas Calientes, Machu Picchu, Pueblo, e dormir lá também, ou no Lantaitambo, ou lá, é melhor. Eu recomendo fortemente que você quebre o passeio de Machu Picchu em 2 dias, que você faça esse primeiro trecho, que melhor lhe convier, fique naquela cidade, e a segunda parte, no outro dia, de manhã, não precisa ser de madrugada, nada disso, fazer esse segundo trecho. Fica muito menos cansativo. Não vai mudar grandes coisas da quantidade de horas ou de tempo que você vai ficar propriamente lá em Machu Picchu, mas você vai descansar bem mais, você vai bem mais tranquilo. Então, existe, de novo, a opção bate e volta, que vai te consumir quase 24 horas, e existe a opção de você fazer uma quebra e dormir numa dessas cidades. Eu dormiria lá em Águas Calientes, lá em Machu Picchu, Pueblo, porque a cidade é muito bonitinha, pequenininha de tudo, bonitinha, tem umas opções de águas termais, tem atrações para você fazer lá, né? Então, eu dormiria por lá, mas é uma questão de tempo e de possibilidade, né? Vai da disponibilidade de cada um. Mas se for para não ser uma loucura, se não for para ser cansativo, faça dessa forma. E quando você estiver negociando com a agência sobre esse passeio, hoje, por conta, desde a época da Covid, as trilhas por Machu Picchu elas foram modificadas. Então você tem a trilha 1, o passeio 1, o passeio 2, o passeio 3, o 4 e o 5. O que todo mundo vai ver a mesma coisa. A diferença é que cada um vai por um caminho diferente. Então, alguns você vai dar uma volta mais circular, um você vai andar mais na parte baixa, um você vai ter aquela vista mais clássica que você vê em todas as fotos. Então, quando você estiver negociando com a agência, peça para eles a trilha 2 ou 3. As duas são o mesmo caminho, praticamente. Que é onde você vai ter aquela visão mais clássica da cidade, que você vai poder fazer aquela foto de toda a vila com a montanha ao fundo. Então, é onde todo mundo quer tirar a sua foto lá. A 2 ou a 3 seriam as melhores opções. Isso não quer dizer que a 4, a 5 ou a 1 sejam ruins ou que você não vai ver a mesma coisa, mas a distância que você vai estar, a altura que você vai estar, dá alguma diferença ali nas suas fotos, na sua experiência. Então, se for possível, opte pela 2. Chegando, né, esse primeiro trecho aí, você fez, de alguma forma você foi até o Lantaitambo e lá você pegou o trem e chegou até a cidade de Águas Calientes, ou Machu Picchu, Pueblo. Chegando lá, você vai pegar um ônibus até a Machu Picchu, propriamente dito. Todos os tickets são com horários estabelecidos. Então, você vai ter um ticket lá que o seu ônibus é o ônibus da meio-dia, é o ônibus das 11 horas, ou das 2 horas da tarde, ou das 6 horas da manhã, tanto faz. Existe uma organização um pouco desorganizada, eu diria, né? Ela é um barato, porque ela é meio caótica de se olhar, mas funciona. Não sei, não me pergunte como, mas funciona. Vai ter uma placa
indicando, esse aqui é o ônibus das 8 horas da manhã, esse aqui é o ônibus das 8h30, esse aqui é a saída das 9 horas da manhã. E essas placas vão alternando e as pessoas vão perfilando. São vários ônibus que vão às 8, às 8h30, às 9, ao meio-dia, às 2, às 3, às 4 da tarde. Então, não vai ficar sem transporte. E aí, a todo instante, lhe é pedido a confirmação. Então, tem esses tickets no celular ou impressos, porque para entrar nesse ônibus, que vai te levar até lá para cima, vão pedir. E você vai ter também o ticket de entrada no sítio arqueológico de Machu Picchu. Também tem um horário pré-definido, é 13 horas, é 14 horas. Existe uma tolerância que o próprio ônibus, às vezes, usa desse tempo, e a partir desse momento, você tem um tempo livre lá para percorrer o sítio arqueológico. Se você estiver sozinho, eventualmente você vai ver algumas pessoas lá na entrada se oferecendo como guias, que são guias efetivamente, tá ok? E se você estiver com uma agência, aí muito provavelmente o guia da agência vai acompanhar vocês. Ele vai dar, tanto um quanto o outro, ele vai dar explicações básicas sobre a cidade, sobre como foi descoberta, o que era cada uma das partes, planta baixa, planta alta, a parte superior, a parte inferior, os templos, os altares, tudo que tem lá dentro, e vai deixar você, depois de todo esse recorrido, todo esse passeio, vai deixar você livre para fazer o seu passeio. Se você quiser andar mais um pouco, se você quiser ficar mais um pouco, ok. Quando você se satisfizer, quando você cansar, você volta para o mesmo local, você vai sair dessa parte controlada, vai para a área do ônibus, aquele mesmo ônibus que te deixou. Nessa da volta, eles não vão ficar pedindo ticket, nada, você simplesmente vai embarcar no próximo ônibus disponível e vai descer lá para Aguascalientes. É importante que você controle o horário de acordo com o seu transporte. Provavelmente nesse dia você vai estar voltando para Cusco, seja de ônibus ou seja de trem, né? Geralmente ali de Aguascalientes é de trem, então você tem que saber o horário do seu embarque e chegar antes disso para poder pegar o trem no seu horário certo lá e não perder e não ficar tendo problemas. Da mesma forma, na hora que chegar em Ollantaytambo, se vai seguir de trem ou se vai de ônibus para Cusco, que você consiga regular esses horários. Esse pedaço da viagem é por sua conta e risco. A reserva dos tickets, buscar no hotel, levar até a estação, o bilhete do ônibus que sobe para a cidade de Machu Picchu, a própria entrada, tudo isso é responsabilidade da agência. Mas como você tem um tempo livre, a partir desse tempo livre é importante que você administre o seu tempo para evitar qualquer problema, para evitar de perder o trem, de perder o ônibus, qualquer coisa, e ter que ficar uma noite a mais ou ter um custo extra considerável para retornar. Então, esse finalzinho do passeio é bom que você se administre. Por fim, e não menos importante, a gente precisa falar do seguro viagem. Embora, né, não seja um pré-requisito para entrar no Peru, eu aconselho fortemente que você faça um seguro viagem. Eu faço seguro viagem até quando eu viajo dentro do Brasil. Sou bem preocupado com isso. Nunca precisei usar, até essa viagem para Cusco, que eu precisei efetivamente usar e funcionou. Então, tem muitos relatos, muitas pessoas que contam de experiência. São sítios arqueológicos, são ruínas, para você torcer um pé, para você quebrar um braço, para você se machucar, não é o fim do mundo, não é que vai acontecer, e não é também um desfiladeiro sem fim. Mas é bom você estar precavido, é barato, é um valor irrisório, um pouco mais de R$100, que pode te precaver, pode te poupar de alguns contratempos aí que se você precisar de um médico, de um hospital, de uma internação, de uma consulta com um dentista, qualquer coisa, é bom que você tenha um seguro viagem e esteja precavido. Da mesma forma com os hotéis, eu vou deixar um link ali para que você possa fazer a pesquisa.
você pode especificar o local que você vai, data inicial, data de retorno ao Brasil, e ter um comparativo de diversas empresas e operadoras que oferecem, com as suas respectivas coberturas, os seus valores de cobertura. O que eu fiz, ele tinha uma cobertura de $60 mil, com internação livre, com toda a ajuda para extravio de bagagem, internação por Covid. Era um seguro bem completo e que custou pouco mais de R$120. Então, vale a pena a gente se precaver com isso também e evitar qualquer problema. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que essas informações elas tenham ajudado. Espero que as imagens, as telas, os comparativos que eu fui pondo aí ao longo do vídeo também ajudem vocês nessa decisão, né, nesse momento aí de preparar a sua viagem. Eu acho que preparar a viagem é tão gostoso quanto o viajar, e quando a gente consegue preparar com mais informações, com mais detalhes, fica tudo muito mais seguro, muito mais tranquilo, e a gente aproveita muito mais os passeios, que é isso que a gente gosta, mesmo é isso que a gente quer ver. E desejo que sua viagem seja muito boa, muito rica de conhecimento, de cultura. Se precisar de alguma ajuda, pode fazer perguntas aqui na caixa de perguntas que eu respondo. Se precisar de uma assessoria para montar essa viagem, para indicar empresas, para estabelecer o roteiro para vocês, pode acessar o site que está ali no comentário também, que é do Mundo Turista, e isso pode ajudar você também, outras pessoas que planejam viajar também, para que esse vídeo também consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis. Tá ok? Um abraço, muito obrigado e até a próxima.